Atenção rubro-negro, Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, segunda-feira, dia 16, contra o Esperance da Tunísia, e você vai ver ao vivo na Globo. A gente trocou uma ideia com o Varela, a torcida já pegou no pé dele, né? Só que agora a fase mudou, o homem tá jogando bem de lateral direito, lateral esquerdo, de volante. Essa foto rodou os grupos de zap dos torcedores do Flamengo na última semana. A família Varela com um carango vermelho modelo 1992, um ano mais velho do que o lateral. Gosto muito. Eu gosto muito de carros. Agora eu tô gostando mais até de carros antigos. Antigos. Como todo jogador, ele gosta de gol, mas por dever de ofício, o Varela investe em assistências dentro de campo. Na vitória por 5-0 sobre o Fortaleza foram 2. De cabeça pro Everton Araújo. Olha o que o Varela faz, ele ajeita pro Everton Araújo. Com domínio e cruzamento magistrais. Que domínio do Varela. Pro golaço do Michael. Gol! O passe do Varela foi espetacular, né? O Varela é um lateral completo. Por isso, a renovação do contrato do Varela virou prioridade no clube. O atual vai até dezembro. O novo deve ter mais 2 anos de duração. Muito contente. Fico muito contente, lógico, mas também ando um pouco triste, porque estão falando da renovação do Arrasca. E quero que ele fique também. Por mim, vamos renovar com ele e assinamos os 2 juntos. Seria bom. Os 2 juntos, seria bom. Ex-jogador do Peñarol, do Manchester United, de 2 Copas do Mundo. No Flamengo é preciso fazer de tudo um pouco. Jogar de volante, por exemplo, como na vitória contra o Palmeiras. Bate no peito do Varela, que sai jogando pro Flamengo uruguaio. Varela, quando você entrou de volante no time do Flamengo, ficou todo mundo assim. Será que ele joga desse jeito? Isso foi treinado ou é improviso? Qual é a história por trás do Varela volante? Já tinha treinado. Eu já tinha treinado de volante com o Felipe Luiz. Ele me perguntou se eu já tinha jogado de volante antes. Eu falei que sim. Quando eu jogava no Frankfurt, da Alemanha, fiz uns 3, 4 jogos nessa posição. Só que isso foi muitos anos atrás. Mas o Felipe me dá confiança, os companheiros me dão confiança. Pronto para voltar a encarar os times mais fortes do planeta na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque os times lá fisicamente são brabos. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Lateral com tanque cheio de vontade e disposição. O motor tá bom, tá turbinado. É hora dos classificados do GE. Tem vaga sobrando no esporte, gente. Depois de só 4 jogos, 27 dias, o lanterna do Brasileirão demitiu o português Antônio Oliveira. Tá feia a situação lá no time pernambucano, né? Quero ver quem vai querer pegar esse abacaxi agora. Júlia Cudes, de volta à seleção e ao Maracanãzinho. Mesmo lugar onde lesionou o joelho há 9 meses, perdendo as Olimpíadas de Paris. Mas agora a expressão é de alegria. Hoje, vindo no ônibus, eu fiquei mentalizando, comecei a chorar, porque eu falei, nossa, eu passei 9 meses, quase 1 ano mentalizando estar aqui, então é um sonho estar jogando hoje aqui. E a Júlia foi um paredão, a maior bloqueadora da partida, 5 pontos. Subiu a parede brasileira, Júlia Cudes. Ajudou na vitória por 3-0 do Brasil sobre a República Tcheca na estreia da Liga das Nações. Hoje, a seleção pega os Estados Unidos. Não custa lembrar, gente boa. Hoje tem Brasil e Equador ao vivo na Globo. Atenção pro horário, não vai perder. 8 da noite. É a estreia do Mister Carlo Ancelotti. O jogo vai ser em Guayaquil, no Equador, que é uma cidade que ele conhece. Na ponta esquerda, Carlo Ancelotti. Na direita, Arrigo Sacchi, técnico da seleção italiana. No meio, o então presidente da Federação Italiana e ao lado dele, bem, o maior de todos, Pelé. Essa foto foi tirada em Guayaquil, ano 1993. Ancelotti era auxiliar da seleção da Itália e estava ali para acompanhar a Copa América, observando possíveis adversários do Mundial de 94. Corta para ontem, Carlo Ancelotti, de novo, na maior cidade do Equador. Bueno, ansioso. Ansioso? Sim, tô um pouco sim. Também, né? Será o primeiro jogo dele à frente de uma seleção como técnico.
Desde a apresentação, 10 dias atrás, até o dia da estreia, Ancelotti viveu uma rotina frenética. É algo especial. Foi uma semana bonita e muito intensa. Nós trabalhamos bem, os jogadores chegaram com gana e ambição. Foram só 3 dias de trabalho no campo, 2 com o grupo completo, com os 25 jogadores convocados. Neste período, Ancelotti reencontrou velhos conhecidos, com quem já trabalhou em clubes. E também está conhecendo outros nomes. O atacante Estevão, do Palmeiras, de 18 anos, é um deles. Eu ainda não tinha visto o Estevão pessoalmente, só em vídeo. Me pareceu ser um menino bom, com personalidade. Tem todas as características para ser um jogador importante para o futuro da seleção. Quem fala é quem conhece futebol há mais de 50 anos. Já deu muitas entrevistas. Sabe bem como esconder as informações. Como vamos jogar? Que sistema? Não quero dizer que não sei, porque eu sei. Gosto de uma equipe que não tenha uma identidade tão clara, que não seja tão claro aquilo que queremos fazer. Revelar o time titular, então, nem pensar. Dizer os 11 titulares me parece demais. Já tenho uma ideia, mas prefiro falar antes com os jogadores. Temos muitas esperanças de que vamos nos sair bem. Muito bem, boa sorte, buona fortuna, Carleto. Esporte chegando, é hoje que o homem vai estrear, minha gente. Tem Brasil e Equador ao vivo na Globo, 8 da noite. Esse é o primeiro jogo do italiano Carlo Ancelotti, comandando a nossa seleção. Já vamos falar muito disso, claro, no Globo Esporte. Mas antes, o assunto é Botafogo, que venceu o Ceará. Esse foi o último jogo antes de viajar lá para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Também foi o último jogo do Igor Jesus pelo time no Newton Santos, né? Ele vai jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. Dezenas de metros quadrados de agradecimento. Um obrigado do tamanho da saudade. O coração fica um pouquinho apertado, todos vão estar dentro do meu coração, até porque é o clube que eu identifiquei bastante, um clube que eu tanto amo. Foi o adeus em casa, mas ainda resta uma última missão longe daqui. Copa do Mundo de Clubes. Dia 8 de junho. Viagem para Estados Unidos. Dia 15. Southern, sei lá qual é o nome do time lá. Southern, é Seattle. Contra o Seattle, 2-0 Botafogo. Seattle, alguma coisa assim. Seattle, isso aí. Minha língua é presa, não sai isso aí não, mas tudo bem. Dia 19. Acho que dá pra ganhar do PSG. 0-0 contra o Paris Saint-Germain. PSG, pode esperar, a tua hora vai chegar. Dia 23. Quem é o técnico do Atlético de Madrid? Simeone, mas papai vai na frente. Botafogo passa com 7 pontos. Assinado. Vamos, Fogão! Mas antes de ir, o adversário do último jogo antes do embarque. Ceará. Esse é um jogo especial, naturalmente, infelizmente com a perda do Igor Jesus. Hoje eu tô preparado pra chorar. É perda. Até ex-namorado meu, eu nunca sofri tanto como por jogador de futebol. Encosta aqui, vai. Tchau, Igor Jesus. Dói no peito, mas a gente botafoguense sabe o que é agora, a empresa Botafogo. O próprio Igor entendeu isso. E eu optei por ir, até porque, o clube hoje é um clube empresa, precisa de dinheiro para pagar as contas, então eu também não quero atrasar o lado do clube e quero seguir a minha vida agora na Europa e ter uma grande passagem por lá. Após 11 meses e 2 títulos, Igor tá indo pro futebol inglês. Cuiabano e Jair devem ter o mesmo destino. O nome desse clube inglês que tá levando todo mundo, rapaz. Fez a feira aqui. Aí você me arrebenta. Nottingham Forest. Como é que é? Nottingham Forest. Fazer o quê? Vamos atrás daí no mercado. O Textor falou que vai meter a mão no bolso aí pra trazer uns jogadores bons aí. Ô, Papai John. Papai John, abre o bolso aí, Papai John. Continua injetando bastante dinheiro. Nós precisamos de título. Igor não fez gol na despedida em casa. Quem marcou o primeiro com a camisa do clube foi Mastriani. Pedro Raul empatou para o Ceará. Após o cruzamento de Arthur bater no braço de Dieguinho, pênalti. Alex Telles fez.
Comemorou como e com Igor Jesus. Marlon Freitas fez o terceiro. Pedro Raul diminuiu. Botafogo 3-2, terceira vitória seguida no G6 do Brasileirão. Todo mundo feliz, todo mundo contente, agora pensar o que vem na frente. E o que vem pela frente é a inédita Copa do Mundo de Clubes. Bye bye, see you later. Venham com a taça, por favor. Boa viagem, gente. Vamos lá, vamos com tudo. Bye, bye, Botafogo. Vá lá com Deus. Certo? Amen. Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Ele jogava no Al Ain, dos Emirados Árabes. Em 11 meses no Botafogo, o cara fez 55 jogos, fez 15 gols e deu 6 assistências. Mas mais importante de tudo, né? Ele conquistou 2 títulos de peso, Brasileirão e a Libertadores. Lembrando que o Igor ainda pode melhorar esses números na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo estreia, anota aí, domingo, dia 15, contra o Seattle Sounders. Depois vai pegar PSG e Atlético de Madrid, tudo ao vivo na Globo, beleza? Aí, pessoal, um pouco aí do Globo Esporte e agora vamos ver algumas notícias somente do nosso querido Flamengo. Bora lá! Vou falar do Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória, mas o jogador não quer mais continuar no Vitória, entende que não está sendo muito utilizado, não está feliz no Vitória. A diretoria do Vitória também não quer mais continuar com o Carlinhos e eles entenderam que o melhor seria botar um ponto final nesse ciclo. Porém, para botar um ponto final nesse ciclo, precisa do ok do Flamengo. Para o jogador ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que aceitar a devolução. E o Flamengo não quer aceitar a devolução, porque se aceitar a devolução, o que vai acontecer? O jogador vai ficar treinando no Ninho, não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz, e o Flamengo volta a ter o custo de salário do jogador, que atualmente quem paga é o Vitória. E o que vai acontecer, então? Bom, os empresários do jogador terão que trabalhar e buscar uma nova proposta, um novo clube para ele, seja por empréstimo ou seja até mesmo por uma saída em definitivo, porque o Flamengo não quer a devolução do jogador. E o Carlinhos fez 19 jogos pelo Vitória e marcou 4 gols durante esse período, lembrando que ele foi emprestado recentemente, cara, ele chegou há pouco tempo ao Vitória, mas, enfim, não vai ser utilizado, não está feliz, o Vitória quer rescindir, mas o Flamengo falou, opa, a devolução a gente não aceita. A gente não vai ficar aqui com o jogador pagando o salário dele. Vocês contrataram, agora os empresários têm que buscar um novo clube. Eu vou dar uma dica. Já que o Marcos Braz, nos tempos de vice-presidente de futebol do Flamengo, contratou o Carlinhos para ele ser o substituto imediato do Gabigol, por que será que agora, como dirigente do Remo, inclusive já deu entrevista coletiva dizendo que o Remo vai contratar, por que ele não contrata o Carlinhos? Já que nos tempos de Flamengo ele deu 3 anos de contrato para o Carlinhos. O que falta agora para o Marcos Braz tentar a contratação do Carlinhos? Acho que seria uma boa para o Remo, não? Se for uma boa para o Flamengo, por que não seria uma boa para o Remo? Fica a dica, Marcos Braz, já que para o Flamengo você contratou esse jogador. Vamos falar agora de um atleta que está chegando ao Flamengo. Desembarca no Rio de Janeiro nessa sexta-feira por volta de 5h40 da manhã, aqui no aeroporto Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele vem de Londres, lembrando que não terá contato com torcida, com imprensa, com nada, vai sair por um local ali diferente, para não atrapalhar os demais passageiros, e vai direto para o Ninho do Urubu realizar exames médicos. E o Jorginho ele vai utilizar a camisa de número 21 no Flamengo. Você que gosta aí de saber número, já quer comprar a camisa com o nome do Jorginho, o número, pode comprar com a 21, porque ele vai utilizar esse número no Flamengo. Então fica essa curiosidade, o jogador tem 33 anos, vai assinar um contrato com o Flamengo válido por 3 temporadas. Galera, acabei de receber uma informação aqui envolvendo o Botafogo, ao vivo para vocês, hein? A diretoria do Burnley, lá da Inglaterra, entrou em contato com a CBF para falar de dívida do Botafogo.
Estamos escrevendo em nome do Burley FC para informá-los sobre uma disputa com um dos seus clubes, a SAF Botafogo. Segue em anexo para sua informação uma proposta da Secretaria-Geral da FIFA em resposta à petição do Burley FC. E aí a CBF respondeu no dia 22 de maio, ou seja, alguns dias atrás. Prezados senhores, obrigado pelas informações fornecidas. Confirmamos que o Botafogo foi notificado da proposta pela Secretaria-Geral da FIFA. Por favor, não hesitem em nos contatar caso necessitem de mais esclarecimentos. Obviamente está em inglês, eu que traduzi aqui de maneira bem rápida. Rapaz, e eles alegam aqui que estão cobrando o Botafogo porque estão vendo que o Botafogo está vendendo muitos jogadores. E de fato está, né? Igor Jesus já está de saída, Cuiabano vai sair, o Jair vai ser vendido um pacotão aí de 34 milhões de euros por esses 3 jogadores. Então fica a informação ao vivo, desculpa, mas ao vivo é assim, estou aqui gravando, estou trazendo para vocês porque envolve o Botafogo que vai brigar por títulos com o Flamengo na disputa dessa temporada. E é sempre bom lembrar, a SAF não é sinônimo de sucesso financeiro. Fica a dica aí para você que sempre defendeu SAF no Flamengo, né? Nós sabemos que você aí defendeu, né? Mas vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Flamengo interessado em um meio atacante colombiano que está atualmente no futebol russo. Trata-se de Jorge Carrascal. Só para dar os devidos créditos, quem trouxe primeiro essa informação foi a imprensa colombiana, na verdade a jornalista Salomé Fajardo, ou Farrado, não sei como se pronuncia, mas fica aí os créditos. Eu confirmei ao vivo lá no SBT, uma pessoa do Flamengo me confirmou no ao vivo, disse que de fato tem uma negociação em andamento. E aí eu peguei mais detalhes para poder gravar esse vídeo. A proposta que o Flamengo fez, só apresentando o atleta para quem não conhece. Jorge Carrascal, tá, galera? Vamos lá. Ele tem atualmente 27 anos, tá? Ele começou no Milionários da Colômbia, ele é colombiano, disputou a Copa América de 2024, 3 jogos, tá? Passou pelo Sevilha B, o Sevilha da Espanha, passou também pelo futebol ucraniano, pelo Karpat, aí passou também pelo River Plate da Argentina, time grande, tá? Inclusive, no River Plate da Argentina, em 2021, 63 jogos, 6 gols, 5 assistências. Depois ele foi para o CSKA da Rússia, ficou lá 2 temporadas e atualmente está no Dinamo da Rússia. E ele tem o Dinamo de Moscou da Rússia. Ele tem atualmente, nessa temporada, 35 jogos, 8 gols, 3 assistências. Ele, galera, é um meio atacante, embora eu tenha dito atacante lá no SBT, mas ele atua também de atacante, é um meio atacante que chega muito bem ao ataque. Basicamente, o que o Gerson faz atualmente, podemos dizer assim, é um jogador super interessante. O Flamengo está correndo contra o tempo para ter esse jogador já para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, tá? Lembrando que a lista de inscritos para essa competição tem que ser enviada até o dia 10, terça-feira que vem. O Flamengo tem aí cerca de 4, 5 dias, né? Hoje é dia 5 já, então 4 dias e meio para tentar fechar essa contratação. Eu sei, vão me perguntar, Vene, mas se o Flamengo não conseguir fechar a contratação para a Copa do Mundo de Clubes, vai desistir do jogador? Não, vai continuar tentando a contratação. A última proposta do Flamengo de compra não agradou, o Dinamo de Moscou está pedindo aí pelo jogador 15 milhões de euros, que hoje dá quase 100 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo está negociando, as conversas estão em andamento, o Flamengo confiante para conseguir essa contratação, porém ainda não tem como cravar. Então, sobre títulos, tá? Que o jogador já conquistou ao longo dessa carreira. Deixa eu ver aqui, eu sei que vocês gostam de saber disso. Recopa Sul-Americana, tá bom? Ele ganhou o Campeonato Argentino, Copa Argentina, Taça da Rússia, Troféu de Campeones da Argentina e Supercopa Argentina. É o jogador da seleção colombiana. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Olha, ele é nascido em Cartagena, lugar bonito, por sinal, lá na Colômbia. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre essa possível contratação. Ele tem 1,80 m, é destro, tá? Jogos pela seleção, 19 jogos, 2 gols. Jogos por seleções de base, 12 jogos, 4 gols. É um meia que chega muito bem ao ataque. Segundo o site O Gol, o valor de mercado dele é de 7,5 milhões de euros, mas eu não gosto de levar em consideração valor de mercado nesses sites, né? Depende muito como o clube o enxerga. Mas fica a informação.
Vocês gostam desse nome? Querem, aprovam a contratação? Podem opinar à vontade. E tá aí, pessoal, o giro de notícias aí, ó, do Flamengo. A gente trouxe um pouco aí do Globo Esporte, um pouco do Flamengo aí com o nosso grande Vene Casagrande. E é isso, pessoal. Deixe nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal. Meu nome é Fernando Sampaio. Um beijo e tchau.